Boa tarde, pessoal. Então, vamos começar com a nossa aula de biorregeneradores, parte 2, tá bom? Então, nós já tivemos aí a primeira aula, tá, de biorregeneradores, parte um, em que nós falamos aí, dividimos, ramificamos em três biorregeneradores, e hoje, na parte 2 nós vamos falar dos exossomos, tá? Então vamos lá, para a gente começar a entender o que são exossomos, eu coloquei aí uma definição de exossomos para vocês, tá? Então, os exossomos, eles são vesículas extracelulares, tá? Mais conhecidas como EVs, tá? É, elas são produzidas a partir da membrana celular da célula, tá? E elas vão transportar, então, informações genéticas, tá? Mais para frente, na biogênese do exossomo, vocês vão entender melhor como é a formação do exossomo, tá? Então, o exossomo nada mais é do que a identidade daquela célula, tá? Que é transportada para outra célula, tá? Então, ela sai de uma célula mãe para uma célula alvo, tá? E ele vai realizar então essa comunicação intracelular, tá? Então, os exossomos, eles vão ter aí o potencial de alterar o estado fisiológico das células-alvo receptoras, tá? Porque eles vão chegar aí com informações para essas células receptoras, tá? Essas novas informações têm a capacidade de alterar o estado fisiológico das células, tá? E aí, qual é a composição dos exossomos, tá? Eles vão ter aí o tamanho de 30 a 150, é, e eles vão ter na composição da membrana uma camada bilipídica, tá? E de componentes internos, nós vamos ter aí uma gama de componentes diferentes, tá? Como DNA, RNA, proteínas, lipídios, tá bom? Que o meu exossoma ele vai carregar, ele vai transmitir de uma célula para outra, tá? Então, a composição dele é basicamente essa, tá, pessoal? Algumas características dos exossomos, tá? Por eles possuírem essa camada bilipídica, tá? Eles vão apresentar uma baixa imunogenicidade, tá? Uma boa compatibilidade, porque vocês vão ver mais para frente na aula que os exossomas eles possuem alguns receptores específicos, tá? E esses receptores eles vão se ligar diretamente à célula alvo, como se fosse um imã. Então, por isso eles têm uma boa biocompatibilidade, tá? E eles vão ter também uma forte permeabilidade tecidual, ou seja, eles vão conseguir fazer aí a endostose, por exemplo, na célula alvo, de uma forma muito natural, tá? Pela própria característica da composição da estrutura do exossoma. Então, se torna algo mais biocompatível, né? E ele consegue ter essa permeabilidade tecidual de uma forma mais natural, tá? Quais são os tipos de vesículas que as células elas vão liberar, tá? Então, normalmente, além dos exossomas, as células também liberam
os ectossomas e os corpos apoptóticos, tá? Os exossomos, eles vão se originar da membrana plasmática e eles têm um tamanho menor também. Os exossomas ou microvesículas, elas já são liberadas direto da membrana plasmática para fora da célula, tá? E ele já tem aí um tamanho um pouco maior. Os corpos apoptóticos, eles são formados quando as células estão morrendo, tá? Então, quando a célula ela entra no processo de apoptose, ela vai produzir esses corpos apoptóticos, que são aí um tamanho bem maior, tá? E vão aí liberar diretamente, tá? Então, além da origem, elas vão se diferenciar, essas vesículas vão se diferenciar também pelo seu tamanho, tá bom? E aí eu trouxe aqui para vocês alguns tipos de EVs, tá? Então, a célula ela pode originar o exossoma, como eu falei no slide anterior, as microvesículas, que são os ectossomas, tá? Ou ainda os corpos apoptóticos, tá? E aí aqui nesse slide vocês conseguem ver a diferença de um tamanho para o outro de cada vesícula que pode ser produzida pelas células, tá bom? As EVs, tá? Elas se ligam a receptores de célula-alvo, tá? Modificando seu meio fisiológico. Então, olha aqui que interessante, pessoal. Os exossomas sendo ali liberados, tá? E eles vão se ligar diretamente a receptores específicos da célula-alvo. Isso não vai acontecer só com células saudáveis, por exemplo, tá? Isso pode acontecer também com células que estão aí com câncer, por exemplo, células modificadas, tá? Elas vão continuar transmitindo, liberando exossomas, só que elas vão enviar aí um resultado, um exossoma com informações de apoptose, tá? Que não são informações boas para as células. Isso pode acontecer também no processo de envelhecimento, tá? Aquela célula ela vai transmitir aí ectossoma com essa informação para células-alvo. E tudo isso a gente consegue trabalhar na estética regenerativa, modificar todo o meio celular, modificar todas essas informações, tá? Então, em vez de a gente liberar informações, exossomas de células já envelhecidas, nós conseguimos aí mandar exossomas com informações de células jovens, né? E promover aí toda essa regeneração do tecido, tá? Porque a gente vai trabalhar aí com vários tipos celulares, tá? Não só o estímulo de produção à fibra de colágeno. Então, os exossomas, a estética regenerativa, hoje, ela é totalmente diferente dos bioestimuladores de colágeno, tá bom? Como vocês viram na aula passada, na aula de bioregeneradores, a parte 1, tá, em que eu falo a diferença dos bioestimuladores para os bioregeneradores, tá? Os bioestimuladores, eles vão ficar ali no local em que eles foram inseridos. Os bioregeneradores não, eles podem caminhar pela corrente sanguínea e eles vão se ligar à célula-alvo específica por qual ele tem aquele receptor, tá? Então, voltando aqui, como é a biogênese dos exossomas, ou seja, a formação desse ectossoma, tá? Desse exossoma, desculpa. Ele é formado a partir da membrana plasmática, tá? Então, aí eu vou ter uma endocitose dessa membrana plasmática e eu vou formar aí um novo endossoma, tá?
Esse novo endossoma, ele vai vir aí a partir da membrana basal, da membrana da célula, tá? E aí, o que que vai acontecer? Ele vai ficar ali dentro da célula e ele vai passar por um processo de envelhecimento, um processo de amadurecimento, tá? Ao longo de todo esse processo, o endossoma novo, ele vai ali é, carrear, ele vai sendo preenchido de um conteúdo celular, tá? E a partir do momento que ele produz esse conteúdo celular, ele vai formar aí multivesículas, tá? Até o momento que essas multivesículas elas podem ser degradadas ou elas podem ir de encontro à membrana plasmática sofrendo uma exocitose, ou seja, serem liberadas de dentro para fora da célula, tá? E toda essa informação contida aí vai por meio das vesículas, que são os exossomas, e elas vão de encontro até as células-alvo, tá? E como é a biogênese do exossomo e a sua estrutura, tá bom? Então, tudo vai começar com uma endocitose ali do produto, tá? Da membrana, e aí ele vai ficar por um tempo na célula, recebendo, sendo preenchido por essas informações de DNA, lipídios, RNA, tá? E aí, ou ele vai ser degradado pelos lisossomos, ou ele vai sofrer exostose e sair de dentro da célula, tá? Quando o exossoma ele sai de dentro da célula, ele vai migrar, vai cair na corrente sanguínea e ele vai procurar células-alvo, tá? Então, olha a quantidade de receptores diferentes, tá? Que os exossomas eles podem ter, tá? Então, a quantidade de receptores de ligação que vão fazer eles se ligarem à célula-alvo é muito, muito grande, tá? Então, eu trouxe essa imagem para vocês que representa com detalhes um pouquinho da estrutura do exossoma, os receptores que eles vão produzir na sua estrutura, que eles vão ter nessa estrutura para fazer a ligação com a célula-alvo, tá? Alguns receptores presentes na estrutura dos exossomas. Então, quais eu vou citar alguns para vocês, tá? Receptores de lectina, proteoglicanos, tetrasparinas, imunoglobulinas, sinctina 1, sinctina 2. Vai depender da célula de origem. Então, a gente precisa entender que todas as células vão produzir exossoma. Exossomas são vesículas extracelulares, tá? Liberadas por várias células, vários tipos de células diferentes que vão conter ali a informação, tá? A informação genética daquela célula, tá? Vão transmitir RNA, lipídios, DNA, RNA, vão possuir aí diversos receptores na sua membrana, tá? Então, o que eu preciso que vocês entendam é a ideia principal do que é o exossoma e o potencial que ele tem. Quando a gente vai falar do potencial e das funções do exossoma, a gente precisa analisar duas condições diferentes: a condição fisiológica e a condição patológica, tá? Na condição fisiológica, eu vou ter aí uma comunicação intracelular, tá? E eu vou ter também o transporte molecular, vou promover a regeneração daquele tecido, tá? E quando eu tenho aí condições patológicas, aí eu já estou falando de células adoecidas, células modificadas, tá? Eu vou ter aí os exossomas envolvidos em câncer e em doenças neuroregenerativas,
tá? A minha célula de câncer, ela também vai produzir vesículas, ela também vai liberar exossomas, tá? Então, quando eu falo de condições patológicas, eu posso trabalhar com os exossomas aí como biomarcadores de doenças, por exemplo, tá? Então, são funções diferentes de acordo com a condição do ambiente fisiológico e celular que aquele paciente vai se encontrar naquele momento, certo? Eu posso mudar a epigenética do meu paciente, então, através dos exossomas? Sim, hoje existem exossomas programados, ou seja, eu posso colocar dentro dele, do exossoma, o material que eu desejar, tá? Então, se eu quero promover aí um rejuvenescimento naquele tecido, uma regeneração naquele tecido, eu vou colocar aí materiais dentro desse exossoma para que promovam isso, tá? Por exemplo, material que vai sinalizar a expressão de células jovens ou medicação. Eu posso também colocar a medicação dentro do exossoma, tá? A célula-alvo do tratamento, ela vai apresentar receptores específicos, tá? Como eu já falei anteriormente, cada célula vai produzir o seu exossoma, a sua vesícula extracelular. Cada célula vai liberar dentro desse exossoma a sua identidade, tá? Como ela está naquele momento. Se ela está doente, se ela está envelhecida, se é uma célula jovem, tá? E junto com isso, ela vai liberar aí também receptores específicos para a célula-alvo, tá? Então, como que vai funcionar esse mecanismo de reconhecimento do exossoma, tá? Ele vai funcionar de três formas, tá? Existem três formas dessa mensagem ser entregue, tá? De uma célula para outra através dessas vesículas, tá? A número 1, a endocitose por ligação de membrana. A 2, a fusão. E a 3, a ligação ao receptor de membrana, tá? Então, vamos falar agora desses três mecanismos de reconhecimento para transferência da carga que esse exossoma ele vai entregar, ok? O primeiro deles é a endocitose, tá? Depois que ele entra, que ele faz a endocitose pela membrana celular, ele vai aí entrar, o exossoma ele vai, né, entrar e vai liberar todo o conteúdo que estava dentro dele. E isso se chama escape endossomal, tá? Quando ele entra, quando ele faz a endocitose na célula, esse escape endossomal, que é a liberação de tudo que está dentro dele, pode ou não acontecer, tá? Ele pode entrar, sofrer endocitose, entrar e liberar, ok? Ele pode entrar e sair da célula sem liberar o material. Lógico que a gente quer que o endossoma ele libere esse material, certo? A gente quer que ele libere esse material, porque aí tá todo o esquema do processo de tratamento, de rejuvenescimento, tá? Pode acontecer também a fusão, tá? O que vai acontecer aqui? O exossoma ele vai se fundir a membrana e liberar o produto. Então, a minha chance de liberação do produto dentro da célula é muito maior do que pela endocitose, tá? E eu tenho aí também o mecanismo de reconhecimento através da ligação do receptor do endossoma com a membrana da célula, tá? Então, ele vai se ligar, ele vai entrar pela ligação do receptor, pode acontecer o escape endossomal ou não,
tá? Então, dos 3 mecanismos de reconhecimento, de transferência, de entrega dessa carga, o melhor de todos é a fusão, tá? Ele vai se fundir a membrana e já vai liberar o material, ok? Após o escape endossomal, quando o endossoma ele se liga ali à membrana e ele libera todo o material que está dentro dele, que é o escape endossomal, o que, que vai acontecer? Eu vou ter alterações na via de sinalização, eu vou ter a indução de respostas inflamatórias e eu vou ter alteração na expressão gênica, porque lá tem DNA, tem RNA, tá? Então eu consigo reverter a expressão de células envelhecidas para células jovens. Por isso, ele vem aí na parte da estética regenerativa, tá? A origem dos exossomos. Quais são as principais origens, né, dos exossomas hoje? Origem animal, tá? Origem de plantas, origem de bactérias, fungos e vírus, tá? Origem animal são as ADs, de plantas, PELMs e de bactérias, BEVs, tá? Então aí, ó, a gente tem de origem animal, pode ser de células normais, pode ser células cancerígenas, tá? Na origem de planta, a gente tem aí, ó, da uva, por exemplo, da uva, da tangerina, do gengibre, do brócolis, tá? Então, assim, hoje a gente tem uma vasta origem de exossomas, tá? Então, eles podem ser de origem animal, plantas, bactérias ou vírus, tá? Então, aqui, pessoal, tem uma imagem que vai conseguir trazer para nós tudo que a gente conversou sobre os exossomas, tá? Aqui a gente tem um exemplo de um exossoma derivado de uma planta, tá? E ali a gente tem uma membrana, ó, com vários receptores diferentes, tá? Então, ali, ó, para que vocês entendam, tá? Tem a fusão da membrana, pode ser por receptor, tá? Pode ser por endocitose, tá? Então, assim, é um meio complexo celular muito grande, tá? E que a gente precisa aí conseguir entender o básico de tudo isso, né? O sentido do que são os exossomas, quando, quando eu vou utilizar, tá? Então, o que eu quero que vocês entendam tudo nessa aula da parte 3 de biorregeneradores é o que são exossomas, como eles se originam, tá? Como eles atuam, a estrutura deles, tá? Vamos falar um pouquinho dos exossomas de origem animal, tá? De origem animal, podem ser coletados do plasma, do sêmen, do leite, da saliva, da urina. E como é realizado todo esse processo, tá, gente? O de origem animal é o mais difícil, porque a gente precisa fazer um processo de purificação que é realizado repetidamente várias vezes, então eu não consigo uma quantidade muito grande de vesículas, tá? De origem animal. O de origem de plantas e bactérias eu consigo uma quantidade maior aí de vesículas, tá? Quando a gente tem origem de plantas, eles são liberados a partir do xilema e do floema, tá? E depois eles são distribuídos aí para caule, folhas, sementes, tá? Além de conter o RNA, lipídios, eles também vão possuir bioativos, como a vitamina C, no caso da tangerina, por exemplo, tá? Podem ser isolados em grande quantidade, conseguem atuar em várias células,
e na microbiota da nossa pele, diferente do exossoma de origem humana, tá? Podem atuar aí como antioxidantes na cicatrização de feridas, anti-inflamatórios e antitumorais. Tá? Então, aqui eu trouxe para vocês uma tabela, gente, que fala aí inúmeros exossomas que são extraídos hoje, tá? Do limão, do brócolis, do ginseng, enfim, tem uma tabela enorme, tá? E aí eu extraio aquele exossoma e eu vou ter ali a informação da planta que eu extraí ele. Então, por exemplo, se eu extrair da tangerina, eu vou ter a vitamina C dentro da informaçãozinha ali do meu exossoma, tá? E o de origem bacteriana, tá? O mais conhecido de todos são os lactobacilos, tá? Eles são originados da membrana externa da bactéria. Eles possuem a mesma carga de RNA, possuem carboidratos, lipídios, tá? Eles vão promover a comunicação de queratinócitos e outras células, tá? Então, o exossoma de origem bacteriana, ele não vai se ligar somente a outras células bacterianas, ele também não vai se ligar apenas aos lactobacilos, ele vai se ligar também a outros tipos celulares. E, além disso, eles conseguem fazer essa troca entre eles. Então, eu vou ter uma comunicação intra-lactobacilo-lactobacilo e inter, ou seja, entre espécies celulares diferentes, tá? Vão melhorar a microbiota da pele e vão atuar aí promovendo a produção de elastina, tá? Então, aqui do lado coloquei uma imagenzinha do exossoma bacteriano, tá? Os receptores, as informações que ele tem dentro dele, tá? Então, ele vai ter ali a beta-lactamase, DNA, RNA, tá? eDNA, peptidoglicanos, tá? Então, aí ele também é bem rico, tá? Então, o de origem animal, hoje, ele pode ser utilizado para acne, periodontite, colites, tá? Dermatite atópicas e gastrites, tá? São EVs que já são publicados. Então, aqui eu trouxe para vocês exemplos de trabalhos que já foram publicados fazendo a associação dos exossomas de origem animal no tratamento de origem animal, não, gente, de origem bacteriana, tá? Tá errado aqui no slide. Para acne, periodontites, colites, dermatites atópicas e gastroenterites, tá? Então, como que vai acontecer, pessoal, essa retirada, então, né, do exossoma, tá? Aqui eu trouxe para vocês um trabalho que ele vai mostrar a eficácia dessas vesículas extracelulares de origem bacteriana na fibrose, tá? Então, depois eu posso mandar a fotinho. Então, eles colocaram na ferida aqui do camundongo, né? Exossomas de origem bacteriano, e viram aí a progressão dessa fibrose, né? Da cicatrização dessa ferida que foi realizada no dorso do animal, tá? E na descrição do artigo ele fala aí de todo esse processo de quantificação proteica, o aumento de colágeno 1, colágeno 3, a proliferação, tá bom, celular. Então, assim, é bem completo esse artigo em modelo animal e mostra aí a eficácia dessas vesículas extracelulares derivadas de modelo bacteriano.
bom? E aí, pessoal, nós vamos para a parte de biorregeneradores, parte 3, que são aí os protocolos propriamente ditos dos exossomas, tá? Então, vamos parar a nossa aula por aqui. Espero que eu tenha contribuído para vocês. Um grande beijo e até mais.